Alô, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Centrado em Cristo. Hoje, mais uma vez, com a presença ilustre do meu amigo Gil Guimarães. Você que acompanhou o último podcast pôde ouvir que nós vamos fazer uma série de podcasts com temas que certamente trarão edificação para a vida de cada um daqueles que estarão ouvindo. E hoje o nosso tema é o cânon da Bíblia. Você já ouviu falar sobre isso? Cânon da Bíblia? Bom, se você não sabe, hoje você vai aprender e, sobretudo, vai aprender da importância de aprender esse cânon da Bíblia, sobretudo nos dias em que a gente tem tido um ataque à nossa fé cristã. A gente precisa entender várias questões que giram em torno dela, para que a gente, inclusive, possa dar resposta àqueles que nos questionam. Então, eu queria começar, Gil, para que você falasse à nossa audiência, na verdade, o que é essa palavra difícil aí, cânon da Bíblia? Me diga aí, por favor. Olá, meu amigo Léo, querido irmão e também demais ouvintes que acompanham essa nossa conversa. Bem, é importante realmente começar definindo, né, esse termo, o cânon das Escrituras, ou o cânon da Bíblia, ou a formação do cânon, que é um assunto de fato importante, né, para todo cristão. E a palavra cânon é uma palavra de origem grega que originalmente significa vara de medir. Literalmente vem da palavra cana, né? Que era usada como uma espécie de régua para medir as terras na antiguidade. E posteriormente ela assume um sentido metafórico, o termo assume um sentido metafórico para se referir àquilo que é correto, aquilo que é normativo, aquilo que faz parte de algo que é considerado a norma, a régua. Então, o cânon das Escrituras passou a designar, historicamente, como a lista dos livros que são inspirados por Deus, a lista dos livros que compõem a nossa Bíblia e que são considerados palavras de Deus, né? Basicamente, esse é o conceito aí, o significado do conceito. E quando a gente fala, então, de livros inspirados, e a gente ter essa lista, na sua opinião, por que é tão importante para nós, cristãos, não só entendermos o texto, né, o sentido, desculpe, do cânon, mas como isso foi dimensionado, produzido, como isso foi definido? Queria que você falasse um pouco sobre a importância disso para a gente que é cristão. Bom, a importância disso, Léo, se dá pelo fato das implicações que esses livros vão gerar, né, em relação ao conteúdo que eles trazem, as doutrinas, aquilo que nós cremos, a nossa prática de fé vai depender daqueles livros, do conteúdo dos livros que nós consideramos como palavra de Deus. Então, por exemplo, dentro do meio cristão, historicamente, existe uma controvérsia, né, uma divergência entre católicos romanos e protestantes, que são as duas linhas majoritárias dentro do cristianismo histórico, sobre quais são os livros que são inspirados por Deus, que a gente pode considerar como palavra de Deus, principalmente em relação ao que tange o cânon ou a lista de livros do Antigo Testamento, já que no Novo Testamento católicos e protestantes têm exatamente os mesmos livros, né, como palavra de Deus. Então não há divergência no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento os católicos romanos, a Bíblia deles possui 7 livros a mais que nós protestantes,
não consideramos como livros inspirados por Deus. Então, por exemplo, a partir dessa divergência aí, historicamente, os encaminhamentos doutrinários da Igreja Católica Romana destoaram bastante, por exemplo, daquilo que nós entendemos, né? Sobre muitos aspectos. E isso em função em grande parte, em função do que está nesses livros que eles consideram e que nós rejeitamos, né? Não consideramos como palavra de Deus. Então, em resumo, a importância de saber exatamente como se deu essa formação e quais os critérios para se considerar um livro como inspirado por Deus. Isso é muito importante para definir a nossa fé, o conjunto de crenças e de ensinos e de práticas que nós vamos adotar como sendo ensinamento ou ordenança de Deus para as nossas vidas. Certo. A Bíblia, todo mundo percebe isso quando abre, eu acho que principalmente pela nossa cultura aqui brasileira, que tem muito acesso à Bíblia, né? Mesmo que alguns não se aprofundem, todo mundo sabe que existe Antigo e Novo Testamento. E o Novo Testamento, claro, essas duas coisas, o Antigo e o Novo Testamento, a gente vai falar aqui hoje, nesse episódio, de forma um pouco mais pormenorizada, mas eu quero já começar trazendo essa divisão para dizer que no Novo Testamento a gente percebe que os textos do Antigo Testamento foram, de certa forma, validados, porque esses textos, inclusive, traziam profecias acerca de Jesus, e a gente vê, por exemplo, os apóstolos, eles ensinando aqueles contemporâneos seus sobre Jesus e fazendo menção ao Antigo Testamento. Então, assim, os apóstolos e, obviamente, Jesus criam que o Antigo Testamento era inspirado. Inclusive, tem uma passagem que Jesus diz assim, que se vós dizeis, debatendo com os religiosos, se vós dizeis, aliás, se vós leis, né, nas Escrituras, dizendo que vós sois deuses, cita uma passagem de Salmos, e aí ele diz assim, e a Escritura não pode errar. Então, Jesus valida categoricamente o Antigo Testamento. Então, diante dessa validação, como é que foi definido, de fato, esses livros do Antigo Testamento? Até porque, como você disse, tem algumas controvérsias, e a gente pode ver citações, inclusive dos apóstolos, de um livro como o livro de Enoque, que, embora não esteja no Antigo Testamento, mas é feita uma menção lá por Judas, se não me falha a memória, quando fala da volta de Jesus, e ele cita um texto de Enoque. Só que Enoque, o livro todo, não está. Então, isso já mostra que, embora tenha tido algo que fosse aproveitado no livro de Enoque, na verdade, o livro todo não foi considerado inspirado. Então, essa dinâmica de inspiração, de definição, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que isso funcionou. Perfeito, Léo. Então, para a gente começar a entender esse processo, eu acho que é um bom ponto de partida a gente olhar o que o apóstolo Paulo diz em sua epístola aos Romanos, no capítulo 3. Paulo diz o seguinte ali, qual é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas, ou, em outras traduções, os oráculos de Deus. Então, veja que aqui Paulo fala claramente que a palavra de Deus, a lei, as alianças, a revelação divina foi entregue primeiramente ao povo judeu, porque foi o povo judeu, o povo escolhido para ser assim o povo no meio do qual Deus ia se revelar e a partir do qual ele iria alcançar todas as nações. Então, primeiro Deus se revelou
através da sua aliança ali com Abraão, né, ao povo de Israel. Então, a esse povo foi entregue a lei de Deus, foi entregue as profecias, e, portanto, o pressuposto é que o cânon, ou seja, a lista de livros que os judeus consideravam como Bíblia, deve ser aceita automaticamente por nós, cristãos, uma vez que nós não podemos mexer nessa lista de forma retroativa, já que o povo a quem Deus confiou os seus oráculos, em quem Deus confiou a sua revelação, foi aos judeus. Então, basicamente, essa é a tese, esse é o ponto de partida. Nós, cristãos, aceitamos como palavra de Deus aquilo que os judeus entendiam como os livros inspirados do Antigo Testamento. E essa é a mesma posição dos apóstolos, tanto que Paulo fala isso, né, que aos judeus pertencem as alianças, pertencem à lei e os oráculos de Deus. Então, os apóstolos entendiam dessa forma, o próprio Jesus, como você citou, também entendia assim, tanto que há uma passagem que também vale a pena mencionar, em Lucas 24, versículo 44, onde o próprio Senhor Jesus diz assim: essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, essa tríplice organização do Antigo Testamento que Jesus menciona aqui é fundamental para a gente entender como Jesus ele valida e ele entendia o Antigo Testamento como inspirado por Deus, porque ele cita a lei, o que dele estava escrito na lei, que corresponde à Torá, o Pentateuco, né, aqueles primeiros 5 livros da Bíblia, que Moisés escreveu, os profetas, e aí abrange os profetas maiores e menores, e os salmos, né, que são os livros considerados poéticos. Então, o Antigo Testamento ele era dividido em 3 grandes eixos, digamos assim, para o judeu, né, que era a lei, os profetas e os salmos. E essa tríplice divisão é importante porque ela abarca a totalidade do Antigo Testamento, né? Incluindo aí os livros históricos, que também fazem parte aí dos profetas. Então, veja que Jesus, ele está validando aí essa lista, que começa em Gênesis com o Pentateuco, até os livros poéticos, né? Salmos e os profetas. Ou seja, Jesus, portanto, não mexeu nessa lista de livros que já era tido como palavra de Deus entre os judeus. Os apóstolos também aceitaram aquele cânon lá como palavra de Deus e, portanto, nós só temos que saber quais eram esses livros que os judeus entendiam ali que eram inspirados. E, no caso, são 39 livros que são os livros que tem na nossa Bíblia protestante. Para a gente validar isso, usando também um argumento extra-bíblico, né, histórico, a gente vê que um dos maiores historiadores judeus da antiguidade, que era o Flávio Joséfo, ele fala assim no seu livro A História dos Hebreus: não há, pois, entre nós milhares de livros em desacordo e em mútua contradição, mas sim apenas 22 livros, que contêm a relação de todo o tempo e que com justiça são considerados divinos. Então, o Flávio Joséfo, ele se refere a uma lista de 22 livros que são considerados divinos. Aí a gente pode pensar, no primeiro momento, mas nós temos 39, né? Qual é o problema que não está batendo, a conta não está fechando? Na verdade, eles tinham uma maneira diferente de organizar os mesmos livros, que nós temos hoje, os 39, só que eles eram agrupados diferente. Então, dito de um modo mais objetivo, os 39 livros do Antigo Testamento, não houve uma controvérsia, não houve polêmica para que fossem aceitos como palavra de Deus. Basicamente, Deus entregou essa revelação aos profetas, a comunidade recebia como palavra de Deus,
E quando Jesus e os apóstolos vivem ali o seu ministério, isso já era ponto pacífico dentro dos judeus, aqueles 39 livros ali, como sendo a lista dos livros inspirados. Interessante. Agora, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que a gente vai falar logo em seguida, teve um período que normalmente a gente chama de intertestamentário, né? É um período em que, se eu não me falha a memória, mais ou menos 400 anos, onde não houve um profeta reconhecido, não houve um texto também reconhecido. E eu queria que você aproveitasse esse momento e falasse também um pouco desse período para a nossa audiência. Se a gente quiser fazer usar uma metáfora, são aquelas páginas brancas que ficam entre o Antigo e o Novo Testamento. Se eu não me engano, antigamente era assim. Tinha na Bíblia uma página em branco que era como se fosse para identificar que houve um período ali de silêncio. Não é isso mesmo ou estou enganado? Perfeito, Léo, exatamente isso. Algumas Bíblias mais antigas trazem essa página em branco aí, que é uma alusão a esse período que é conhecido como o silêncio de Deus, né? O período em que não se levantou profetas em Israel e que Deus ficou realmente em silêncio ali, sem falar ao povo. E você mencionar esse período aí, conhecido como interbíblico ou intertestamentário, ou também como o silêncio de Deus, é fundamental para a gente entender bem essa discussão e o motivo pelo qual nós rejeitamos esses 7 livros que tem a mais na Bíblia Católica Romana. Uma das razões é exatamente porque esses livros eles foram produzidos, foram escritos nesse período em que Deus não estava trazendo novas revelações a Israel, que é ali no período do retorno do exílio até a vinda aí de João Batista, né, que foi o próximo profeta levantado por Deus ali, antes de Jesus Cristo. Bom, então entre Malaquias e João Batista, Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento e João Batista ali o primeiro do Novo, digamos assim, há um gap aí, um vácuo de 400 anos em que não houve profeta sendo levantado em Israel e, portanto, os livros que foram produzidos nesse período não podem ser entendidos como inspirados por Deus. Eles têm um valor histórico. Por exemplo, o livro de Primeiro e Macabeus, ele retrata uma guerra, um período histórico muito importante, né, que os Macabeus foram envolvidos ali para defender Israel do Império Grego, digamos assim, e ali tinha a família dos Macabeus, né, que foi, digamos, foram os protagonistas dessa guerra aí. Então, assim, para você entender a história de Israel nesse período, esse livro é muito importante para você ver o que ocorreu aí, mas ele, apesar de ter um valor histórico que a gente pode consultar, que a gente pode se informar, ele não tem valor de inerrância de um livro inspirado por Deus, que está nessa categoria de autoridade aí, de infalível, porque esse próprio livro, somado ao fato de ter sido escrito nesse período que Deus não estava levantando profeta em Israel, internamente ele possui várias inconsistências, várias contradições, vários erros doutrinários assim que não coadunam com o restante das escrituras, né? Demonstrando que realmente não foram livros inspirados, que tinham esse peso de autoridade aí do Espírito Santo. Então, essa questão deles terem sido escritos nesse período é um dos argumentos pelos quais a gente não recebe esses livros como inspirados, além dos erros, digamos assim, das contradições, dos problemas internos que eles trazem. Que a gente pode até mencionar alguns aí no decorrer da conversa. Agora, falando de Novo Testamento, eu estava pensando que talvez não, com certeza, não só pelo que você disse,
mas pelo que a gente percebe hoje, quem está mais antenado nas questões de religiosidade, sobretudo com o acesso que a gente tem às redes sociais hoje, né, às plataformas, e a gente percebe que o Novo Testamento, com certeza, é o maior alvo de polêmicas no que diz respeito aos livros canônicos. E eu digo isso porque eu percebo, principalmente pelas influências de algumas religiões, ou mesmo que não sejam religiões, algumas pessoas que têm um olhar mais espiritualista, que é um pouco esotérico. Muito dessas pessoas, né, muitas pessoas que têm esse perfil, acabam chamando a atenção de alguns livros que poderiam estar na Bíblia, que para a gente protestante, e até para os católicos também, são apócrifos, né? E apócrifos são aqueles que não são inspirados, e essas pessoas levantam a discussão de que alguns desses livros foram escondidos para esconder uma revelação destoante daquilo que a igreja hoje tem como dogma, e esse tipo de coisa. E claro que a gente sabe uma série de influências, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses 27 livros que a gente considera como inspirados no Novo Testamento, e não só isso, mas também quais são os critérios que nortearam a escolha desses 27 livros. Perfeito. Léo, rapidamente, antes de responder a pergunta, a questão que você coloca em relação ao Novo Testamento, eu tinha mencionado alguns erros, alguns problemas dos livros considerados apócrifos, né, que estão no Antigo Testamento da Bíblia Católica Romana. Eu acho que vale a pena ler aqui pelo menos uns dois, só para nossa audiência ter uma noção, e em seguida a gente contempla a questão do Novo Testamento. Por exemplo, no livro de Tobias, capítulo 12, de 8 a 9, está escrito assim, abre aspas, é boa a oração acompanhada do jejum, dar esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte e apaga os pecados, e faz encontrar misericórdia e a vida eterna. Ou seja, aqui nós temos uma associação entre dar esmolas e a salvação, ou mesmo a remissão dos pecados, né? As esmolas apagam os pecados, como se a salvação pudesse ser obtida por meio de obras, o que contradiz o ensino do Novo Testamento, a doutrina da justificação também, né? pela fé. Até o Antigo Testamento não defende a tese de que os antigos antes de Jesus foram salvos pelas obras. Muito pelo contrário. Era pela fé que eles tinham naquilo que Deus revelava para eles. Abraão foi justificado pela fé. E exatamente. Tanto é que Paulo disse que o evangelho já estava pré-anunciado em Abraão, né? Isso. Mas tem uma afirmação até chega a ser curiosa, assim, no livro de 2 Macabeus, capítulo 15, diz assim, o autor, ao final do livro, ele fala, por isso, aqui ponho fim à minha narrativa. Se o fiz bem, de maneira conveniente, a uma composição escrita, era isso que eu queria. Se o fiz fracamente, de modo medíocre, é o que consegui fazer. Então você vê que o autor aqui se desculpa, né, pelos seus escritos, por eventuais problemas que tenha neles. Ou seja, é uma afirmação muito estranha, porque você não vê isso em nenhum outro lugar da Bíblia. Imagina um livro inspirado por Deus, está sujeito aí a erros, ter que se desculpar e coisas do tipo. Além disso, você vê no livro de Tobias, por exemplo, o ensino de que se você colocar um peixe numa brasa e assar o peixe ali, a fumaça desse peixe poderia servir para expulsar maus espíritos, ou seja, expulsar demônios. Um ato claramente aí mais associado à magia, né, do que a prática de Jesus ali, de expulsar demônios.
Então, são muitos problemas que tem nesses livros, o que, de fato, atestam, né, que eles não foram inspirados por Deus. Além disso, ainda tem toda uma questão que os pais da igreja, aqueles primeiros bispos, né, que são considerados ali da era patrística, a maioria deles não aceitavam esses livros como inspirados. Nas primeiras listas ali que se faziam, no livro, por exemplo, a história da igreja, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele tem várias listas lá dos livros do Antigo Testamento, feita por esses homens, né, por esses bispos, e nenhuma delas, ou pelo menos a maioria absoluta, não continha nenhum livro tido como apócrifos aí, que são esses 7 livros, que surgem a partir da versão da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento. E aí, nessa tradução, esses livros que já eram conhecidos em Israel, mas como um valor histórico, assim, eles foram anexados ali à tradução do Antigo Testamento para o grego. E nesse anexo aí, posteriormente, algumas pessoas começaram a entender e a utilizar esses livros como sendo parte das escrituras, né? Então, essa confusão veio daí, dessa tradução do Antigo Testamento para o grego, quando se anexou esses livros que tinham valor histórico a essa nova tradução aí. Mas, enfim, então a gente fecha essa questão do Antigo Testamento, né, que é a questão onde tem esse debate entre protestantes e católicos, e aí a gente vai para o Novo, que não tem um problema em relação à divergência aí, mesmo entre católicos e protestantes, mas existe o questionamento, como você colocou, por parte de pessoas céticas ou adeptos de teorias conspiracionistas, né, que falam que o cristianismo foi inventado por Constantino e essa coisa toda. Então é importante a gente entender quais foram os critérios que foram utilizados para que esses livros do Novo Testamento fossem considerados como inspirados por Deus. E aí o primeiro deles tem a ver com a apostolicidade, ou seja, um livro, para ser considerado inspirado por Deus, deveria ser escrito por um apóstolo ou por alguém que tivesse próximo a ele ali, sob a sua supervisão, algum auxiliador, né, um cooperador. Foi o caso de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, e que foi um cooperador de Paulo ali. E também o caso de Marcos, que não era um apóstolo, mas que escreveu o Evangelho de Marcos, que foi um cooperador do apóstolo Pedro e que escreveu sob a supervisão de Pedro. Inclusive até o que ratifica também, vamos dizer assim, o caso específico de Marcos, é que aquilo era tão entendido pelos apóstolos, que era fidedigno com a realidade, que diz os estudos do Novo Testamento, né, diz que o livro de Marcos serviu para que alguns outros evangelhos fossem escritos, ou seja, serviu como fonte também para se trazer algumas informações que sem ele talvez não fosse trazido por uma questão de repente, escolha narrativa, enfim. Mas o Evangelho de Marcos também acabou sendo uma fonte histórica para a escrita de outros evangelhos, né? Exatamente. E aí, assim, vamos entender por que esse critério da autoria, né, apostólica era algo importante. O nosso Senhor Jesus, ele é a própria palavra encarnada. Então, quando ele fala alguma coisa, né, ele já tem a presunção de infalibilidade, porque ele é Deus, ele é a própria palavra encarnada. Então, tudo que ele falou, sendo ele Deus infalível, está fora de questionamento, né? Está fora da possibilidade de haver erros, e a gente aceita naturalmente com palavra de Deus e pronto. Então, depois que Jesus ele foi assunto aos céus,
ele deu autoridade aos apóstolos para irem e pregar o evangelho, e ensinar e estabelecer os fundamentos da igreja. Ele conferiu, ele transmitiu essa autoridade aos apóstolos. Tanto é que lá em João 8, ele fala isso, né, que o Espírito Santo, quando viesse, faria que os apóstolos, os discípulos, lembrassem de tudo aquilo que ele, Jesus, tinha dito, tinha ensinado. Então, essa autoridade dos apóstolos, ela é confiada pelo próprio Jesus. Ele dá o aval aos apóstolos. Portanto, eles tinham o Espírito Santo que os estava conduzindo nesse processo aí de escrita. Então, os seus escritos logo foram considerados também como inspirados por Deus, por eles terem recebido a autoridade do próprio Jesus e por serem a referência doutrinária e de ensino da igreja emergente, da igreja que estava surgindo ali. Então, precisava ser escrito por um apóstolo ou por um auxiliador. Um segundo critério é o critério da regra de fé, ou seja, o conteúdo desse escrito, desse livro, para ser considerado inspirado, não poderia contradizer o restante da escritura. Ele deveria estar em consonância com as demais doutrinas da Bíblia. Então, qualquer livro que trouxesse uma doutrina estranha, logo era rechaçado também de imediato. Então, você vê que esse é um critério impressionante também, que demonstra a inspiração das escrituras, né? Porque, embora ela tenha sido escrita por autores diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, que não conversaram entre si, que não se combinaram, elas dizem basicamente as mesmas coisas, elas estão apontando para a mesma direção, sem contradições internas. Então, esse princípio da não contradição, de apontar para a mesma regra de fé, de ter unanimidade ali de pensamento, de doutrina, esse era um outro critério importante, que esses livros que você mencionou são considerados pseudoepígrafos, eles não passam nesse critério, né? Porque eles trazem realmente doutrinas totalmente estranhas que não faziam parte do ensino de Jesus nem dos apóstolos. Por fim, um primeiro critério importante também era o critério da universalidade, ou seja, esse livro precisava ser aceito pela Igreja do Senhor nas diversas localidades e regiões. Então, por exemplo, as epístolas de Paulo, de Pedro e dos demais, né, apóstolos, eram lidas em todas as igrejas naquela época. Eram recebidos esses livros em todas as localidades ali como palavra de Deus. E esses livros pseudoepígrafos, né, não eram recebidos pelos primeiros cristãos. Eles não eram aceitos desde aquela época. Não foi a partir do século IV com Constantino, nada disso. Aqueles primeiros irmãos, as primeiras comunidades, já entendiam que aquilo ali não tinha nada a ver com o Espírito Santo, que simplesmente eram pessoas querendo surfar na onda ali, querendo alguma popularidade. Então eles escreviam lá seus devaneios e atribuía a autoria de algum apóstolo, de algum nome conhecido assim da igreja, porque se tivesse sobre aquela assinatura ali, devido ao respeito que aquela figura tinha nas igrejas, talvez aquele livro pudesse ser lido, pudesse ser aceito. Então, por isso era associado a algum apóstolo, né? Mas, enfim, os irmãos, já no primeiro momento ali, do século I, início do século II, já não aceitavam esses livros como livros inspirados. Então, é bem tranquilo aí de refutar essas teorias conspiracionistas. Agora, Gil, eu estava lembrando aqui também de uma coisa, é que, embora a gente tenha já definido, né, há bastante tempo esses 27 livros do Novo Testamento, poderia ser pelo menos 28. E aí é uma curiosidade que talvez muitos dos que estão nos ouvindo não saibam, que é o seguinte: as cartas de Paulo a Coríntios, se eu não me engano, na segunda carta, ele faz menção de uma primeira. Só que a primeira que ele faz menção não é a 1 Coríntios que a gente conhece. 1 Coríntios que a gente conhece, na verdade, é uma segunda carta.
Então, existia uma outra carta que Paulo enviou para os Coríntios, só que essa carta se perdeu durante esse processo aí histórico em que a gente acabou não tendo acesso. Então, quando eu digo que poderia ter 28, poderia ser 28 por causa desse episódio específico, que a carta acabou se perdendo e a gente não tem acesso a ela, então a gente não precisa colocar nenhuma outra carta fora desses critérios para ficar no lugar dessa. Eu acredito que, e foi isso que a igreja entendeu com o passar do tempo, é que, na verdade, inclusive por Paulo ser prolífero, Paulo foi o autor que mais escreveu no Novo Testamento, tudo que ele escreveu já é o suficiente para que a gente consiga entender sua mensagem e viver aquilo que ele nos propõe, inspirado pelo Espírito Santo. Não é verdade? Exatamente. E também nós entendemos, Léo, que Deus guiou o processo da escrita da Bíblia e a sua preservação de forma soberana, de modo que os livros que nós temos hoje são exatamente aqueles que Deus queria que tivéssemos. Então, Deus não falhou nesse processo, apesar de algum livro não ter sido incluído ou preservado. A gente entende que é porque Deus não quis, né? Deus assim, na sua divina providência, né? Na sua divina providência, não permitiu e está tudo certo. Isso já estava nos planos do Senhor. Ainda que tenha sido Paulo, né, um apóstolo ou outro que escreveu outras coisas, não significa necessariamente que tudo que Paulo escreveu, ou qualquer bilhete ali, uma receita de culinária que ele tenha mandado para alguém, era inspirado porque era Paulo. Mas foram inspirados os livros que Paulo escreveu, que entrou nas Escrituras. Aqueles escritos específicos, o Espírito Santo estava realmente no processo de condução, né? E foram esses que Deus quis que ficassem registrados e preservados, chegasse até nós. Amém. Você teria alguma recomendação para quem quisesse se aprofundar mais nessa área? Sim, a gente pode indicar algumas literaturas nesse sentido, que são excelentes materiais assim, para trazer mais aprofundamento na questão. O livro Por que Crer na Bíblia, de John MacArthur, desculpa. John MacArthur? O pastor americano John MacArthur, ele tem um livro Por que Crer na Bíblia. É um livro que tem uma linguagem bem acessível. Para começar a estudar esse tema, é perfeito. E aí, para quem já quer um alimento ainda um pouco mais sólido, mais uma pesquisa, uma coisa mais técnica, mais acadêmica, tem também o Cano das Escrituras de F.F. Bruce, que é um dos autores especialista e referência nesse tema aí. Então, esse livro, O Cano das Escrituras de F.F. Bruce, é um clássico sobre esse assunto aí, que não pode ficar de fora das suas leituras. Excelente. Meu amigo, que bom que a gente pôde, nesses minutos aí que a gente teve, falar para nossos ouvintes um pouco sobre esse assunto que é dúvida de muita gente. Tem um tempo razoável aí que um irmão me ligou. Esse irmão, inclusive, já tem tempo na fé. E ele perguntou a alguém sobre isso. Esse alguém não soube responder e me disse, disse a ele, procure Léo para ver, porque ele pode te falar alguma coisa desse sentido. Aí eu expliquei para ele algumas coisas, mas eu acredito que, inclusive, a sua explicação hoje aqui para a gente foi muito mais abrangente do que a explicação que eu dei para ele. Então, vai servir tanto para ele como todos os outros que tenham dúvidas sobre esse assunto, pelo menos para apaziguar sua consciência e minimamente poder comunicar isso para outras pessoas. Eu gostaria que você encerrasse agora, Gil, dando, como sempre, nas suas considerações finais sobre esse episódio e sobre qualquer coisa que você queira falar ainda para os nossos ouvintes. Maravilha, realmente foi muito bom esse papo, e esse assunto é um assunto importante. A gente precisa ter clareza o porquê, por exemplo, não cremos
na Bíblia Católica e nesses livros, nesses 7 livros a mais, né? Por que que nós não aceitamos? Então, se eu sou cristão de linha protestante, evangélica, eu preciso ter esse entendimento, porque alguém pode me questionar quanto a isso, e realmente, qual é a questão, né? Por que que nós não entendemos? Por que que na minha Bíblia esses livros não estão? Então, isso é fundamental que cada um entenda o fundamento dessa nossa rejeição como cristãos protestantes, evangélicos, a esses livros que foram adicionados à Bíblia Católica. E é fundamental a gente dar razão à nossa fé, a gente saber o porquê que nós cremos, porque não cremos em uma coisa, e isso é fundamental para trazer solidez àquilo que nós acreditamos. Então, acredito que realmente é um papo importante, e mais uma vez foi um prazer poder conversar aqui, aprender também contigo e com os nossos irmãos aí que nos ouvirão no YouTube. Um grande abraço a todos. E para encerrar, embora vai ser um tema para um próximo podcast, também isso dá razão para a gente, dá a devida importância a gente entender isso, até porque nós só cremos na Bíblia, né? Sola Escritura. Então, se a gente conhece os processos, como foi dito aqui nesse episódio, se a gente entende os pressupostos que estão por trás da Bíblia, que a gente toma como regra de fé absoluta, a gente pode estar confiado de que, na verdade, a gente não precisa de nenhuma outra suposta revelação externa que não seja a Bíblia. Essa questão realmente é muito importante para nós. Eu espero que aqueles que estão nos ouvindo, eles possam entender realmente a importância e se firmar em todo esse entendimento que foi trazido hoje. Meu querido, muito obrigado. Agradeço a todos que estão nos ouvindo também. E fique atento que próximos podcasts virão e com assuntos muito interessantes. Até a próxima. Tchau.